Magisterium, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 10. Passado o primeiro mês, Cal não se importava se estava prestes a ser derrotado pelos outros aprendizes em qualquer desafio que fosse enfrentar, desde que isso significasse o fim da sala de areia e tédio. Ele se encontrava sentado, exaurido, em um triângulo com Aaron e Tamara, separando as pilhas claras das escuras e as mais ou menos claras das mais ou menos escuras, como se estivessem fazendo aquilo por 1 milhão de anos. Aaron tentou puxar assunto, mas Tamara e Cal estavam entediados demais para responder com mais do que grunhidos. No entanto, agora às vezes eles se entreolhavam e sorriam os sorrisos secretos da amizade verdadeira. Uma amizade exausta, mas ainda assim real. Na hora do almoço, as portas se abriram, mas, dessa vez, não era Alex Strike. Era Mestre Rufus, que carregava em uma das mãos uma grande caixa de madeira da qual se projetava uma corneta, e na outra, um saco com alguma coisa colorida. "Continuem, crianças", disse ele, colocando a caixa sobre uma pedra próxima. Aaron ficou intrigado. "O que é aquilo?" perguntou a Cal com um sussurro. "Um gramofone", respondeu Tamara, que continuava a separar a areia, mesmo enquanto olhava para Rufus. "Ele toca música, mas funciona com magia e não com eletricidade." Nesse instante, uma música começou a sair da corneta do gramofone. Tocava muito alto, e não era nada que Cal reconhecesse de imediato. O som era repetitivo e pulsante, incrivelmente irritante. "Não é o tema do Cavaleiro Solitário?" perguntou Aaron. "É a abertura da ópera, Guilherme Tell", gritou Mestre Rufus, acima da música, saltitando pela sala. "Escutem essas cornetas! Façam o sangue pulsar nas veias! Pronto para fazer magia!" O que aquilo fez, porém, foi tornar muito, muito, muito difícil pensar. Cal se viu fazendo força para se concentrar, o que, por sua vez, transformou em um grande desafio colocar no ar um único grão. Justamente quando ele achava que tinha a areia sob controle, a música aumentava e seu foco se dispersava. Ele resmungou, frustrado, e abriu os olhos, vendo o Mestre Rufus tirar do saco uma minhoca vermelho beterraba. Cal esperou sinceramente que fosse uma minhoca de jujuba, porque Mestre Rufus começou a mastigar uma das extremidades. Cal se perguntou o que aconteceria se, em vez de tentar mover a areia, ele se concentrasse em bater com um gramofone na parede da caverna. Ele ergueu os olhos e viu Tamara fuzilando-o com o olhar. "Nem pense nisso", disse ela, como se estivesse lendo sua mente. Ela estava vermelha, os cabelos escuros grudados na testa, enquanto lutava para se concentrar na areia apesar da música. Uma minhoca azul atingiu Cal na lateral da cabeça, fazendo-o derrubar em seu colo a areia que flutuava no ar. A minhoca caiu no chão e ali ficou. "Ok, é definitivamente comestível", pensou Cal, pois não tinha olhos e parecia gelatinosa. Por outro lado, isso descrevia muitas coisas no Magisterium. "Não consigo fazer isto", disse Aaron, ofegante. Ele estava com as mãos erguidas, a areia girando. Seu rosto estava vermelho por causa da concentração. Uma minhoca cor de laranja quicou no seu ombro. Rufus estava com o saco aberto e atirava punhados de minhocas. "Ah!" exclamou Aaron. As minhocas não machucavam, mas realmente assustavam. Uma minhoca verde estava presa no cabelo de Tamara, que parecia à beira das lágrimas. A porta se abriu novamente. Dessa vez era Alex Strike. Ele trazia um saco na mão e exibia um sorriso estranho, quase malicioso, enquanto olhava de Rufus, ainda arremessando minhocas, para os aprendizes, que lutavam tanto quanto podiam para se concentrar. "Entre, Alex!" chamou Rufus alegremente. "Pode deixar os sanduíches ali. Aprecie a música!" Cal se perguntou se Alex estaria recordando do próprio Ano de Ferro. Esperava que Alex não estivesse visitando os outros grupos de aprendizes, os que estavam aprendendo coisas legais, como fogo ou levitação. Se Jasper descobrisse qualquer detalhe do que Cal teve de fazer naquele dia, nunca pararia de debochar dele. "Não importa", disse Cal a si mesmo, com severidade. "Concentre-se na areia."
Tamara e Aaron estavam movendo grãos, rolando-os e puxando-os pelo ar, mais devagar do que antes, mas continuavam focados, trabalhando até mesmo quando eram acertados nas costas ou na cabeça por uma minhoca de jujuba. Tamara agora tinha um azul emaranhado em uma das suas tranças e nem parecia perceber. Cal fechou os olhos e focou a mente. Sentiu o tapa frio e úmido de uma minhoca na bochecha, mas dessa vez não deixou a areia cair. A música martelava em seus ouvidos, mas ele deixou tudo isso passar por ele. Primeiro, um grão após o outro, e depois, conforme crescia sua confiança, cada vez mais areia. Mestre Rufus vai ver só, pensou ele. Outra hora se passou antes do intervalo para o almoço. Quando recomeçaram, o mago os bombardeou com valsas. Enquanto seus aprendizes separavam areia, Rufus fazia palavras cruzadas, sentado em um pedregulho. Ele não pareceu se incomodar quando permaneceram muito além do horário e perderam um jantar no refeitório. Os três se arrastaram de volta aos quartos, cansados e sujos, e encontraram a mesa posta com comida na sala compartilhada. Cal descobriu que, surpreendentemente, estava de bom humor, levando-se em conta o dia que passaram. E Aaron fez com que ele e Tamara morressem de rir no jantar com a sua imitação de Mestre Rufus valsando com uma minhoca. Na manhã seguinte, Mestre Rufus apareceu à porta logo depois do alarme, usando braçadeiras que identificariam sua equipe durante o primeiro teste. Todos gritaram. Tamara gritou porque estava feliz, Aaron porque gostava de ver outras pessoas felizes, e Cal porque tinha certeza de que iam morrer. "O senhor sabe que tipo de teste vai ser?" perguntou Tamara, ansiosa, girando a braçadeira no pulso. "Ar, fogo, terra ou água? Pode nos dar uma pista? Só uma minúscula, um tiquinho assim." Mestre Rufus olhou-a com expressão severa, até ela parar de falar. "Nenhum aprendiz recebe informação antecipada de como serão testados", disse ele. "Isso conferiria uma vantagem injusta. Vocês devem vencer pelos próprios méritos." "Vencer?" indagou Cal, atônito. Não lhe ocorrera que Mestre Rufus estivesse esperando que eles vencessem o teste, não depois de um mês inteiro de areia. "Não vamos vencer." Ele estava mais preocupado se iriam sobreviver. "Esse é o espírito." Aaron disfarçou um sorriso. Já estava usando sua braçadeira, logo acima do cotovelo. De algum modo, ele conseguiu fazer aquilo parecer ser algo descolado. Cal prendera sua no antebraço, e tinha certeza de que parecia uma atadura. Mestre Rufus revirou os olhos. Cal estava preocupado que os cantos de sua boca se curvassem para cima em um sorriso involuntário, como se ele estivesse realmente começando a entender as expressões de Mestre Rufus e respondendo a elas. Talvez, quando chegassem ao Ano de Prata, Mestre Rufus transmitiria complexas teorias de magia simplesmente ao erguer uma única sobrancelha espessa. "Venham!" chamou o mago. Com um movimento dramático, ele deu meia volta e os guiou pelo que Cal começava a considerar como o corredor principal. O musgo fosforescente piscava e faiscava enquanto eles desciam por uma escada em espiral que Cal nunca tinha visto antes e que ia dar em uma caverna. Em sua outra escola, ele sempre quisera ter permissão para fazer esportes. Ao menos ali estavam lhe dando uma chance. Agora cabia a ele continuar. A caverna era do tamanho de um estádio, com estalactites e estalagmites imensas se projetando de cima e de baixo, como dentes. A maioria dos outros aprendizes do Ano de Ferro já estava lá, com seus mestres. Jasper conversava com Célia, gesticulando feito louco e apontando as estalagmites em um canto, onde tinham se desenvolvido juntas em uma complicada forma circular. Mestra Milagros pairava ligeiramente acima do chão, encorajando uma das crianças a pairar com ela. Todos se movimentavam com uma energia nervosa. Drill parecia especialmente inquieto, sussurrando com Alex. O que fosse que Alex estivesse dizendo, Drill não parecia contente. Avançando um pouco mais pela caverna, Cal olhou ao redor, tentando prever o que poderia acontecer. Ao longo de uma das paredes, havia uma grande caverna com algo semelhante a barras na entrada, como uma gaiola feita de calcita. Olhando para ela, Cal se perguntou, preocupado, se o teste seria ainda mais assustador do que ele esperava. Ele esfregou a perna distraidamente e imaginou o que seu pai diria. "Esta é a parte em que você morre." Provavelmente. Ou, talvez,
fosse uma oportunidade para mostrar a Tamara e Aaron que ele era alguém que valia a pena defender. Aprendizes do Ano de Ferro! Anunciou Mestre North, enquanto mais alguns alunos ainda entravam aos poucos atrás de Mestre Rufus. Eis seu primeiro exercício! Vocês vão combater elementais! Arquejos de medo e empolgação se espalharam pelo local. O ânimo de Cal sucumbiu. Eles estavam falando sério? Nenhum dos aprendizes estava preparado para aquilo, ele podia apostar. Olhou para Aaron e Tamara, para ver se eles discordavam. Ambos haviam empalidecido. Tamara segurava com força a própria braçadeira. Cal tentou freneticamente recordar a palestra de Mestre Rockmaple de 2 sextas-feiras atrás, sobre os elementais. Dispersar elementais rebeldes antes que possam fazer algum mal é uma das tarefas importantes de responsabilidade dos magos, disse ele. Caso se sintam ameaçados, eles podem se dispersar de volta em seu elemento, e precisam de muita energia para se condensar outra vez. Então, tudo o que tinha de fazer era assustar os elementais. Ótimo. Mestre North franziu a testa, como se tivesse acabado de perceber que os alunos estavam preocupados. Vocês vão se sair bem, assegurou ele. Cal achou a frase de um otimismo infundado. Ele os imaginou caídos no chão, todos mortos, enquanto dragonetes sedentos de vingança mergulhavam no ar acima deles, com Mestre Rufus balançando a cabeça e dizendo: quem sabe no ano que vem os aprendizes sejam melhores. Mestre Rufus, sibilou Cal, tentando manter a voz baixa. Não podemos fazer esse teste. Não treinamos. Vocês sabem o que precisam fazer, retrucou Rufus, enigmático. Ele se virou para Tamara. O que os elementos querem? Tamara engoliu em seco. O fogo quer queimar, disse ela. A água quer correr. O ar quer levitar, a terra quer unir, o caos quer devorar. Rufus pousou a mão no ombro da menina. Pensem nos 5 princípios da magia e no que ensinei a vocês, e vão se sair bem. Tendo dito isso, ele se afastou a passos largos para juntar-se aos outros magos na outra extremidade da caverna. Eles haviam esculpido as pedras, transformando-as em bancos, e sentaram-se ali, aparentemente confortáveis. Outros magos estavam chegando e acomodando-se atrás deles. Havia também alguns outros alunos mais velhos, como Alex, a luz da caverna refletindo em suas pulseiras. Os aprendizes do Ano de Ferro se encontravam no meio da sala enquanto as luzes diminuíam, até estarem cercados de escuridão e silêncio. Lentamente, os grupos de aprendizes começaram a se juntar em uma única grande massa, de frente para a grade deslizante, enquanto esta se abria para o desconhecido. Por um longo momento, Cal fitou a escuridão além, até começar a se perguntar se haveria algo ali. Talvez o teste fosse verificar se os aprendizes realmente acreditavam que os magos fariam algo tão ridículo quanto deixar crianças de 12 anos lutar contra dragonetes em um combate de gladiadores. Então, ele viu olhos brilhantes no escuro. Grandes pés dotados de garras esmagaram ruidosamente o chão, quando 3 criaturas emergiram da caverna. Eram da altura de 2 homens, e se erguiam nas patas traseiras, com corpos curvados para frente, arrastando atrás de si caudas cheias de espigões. No lugar dos braços, asas imensas agitavam o ar. Bocas largas e cheias de dentes tentavam morder o teto. Todos os avisos do pai de Cal martelavam dentro de sua cabeça, e ele teve a sensação de que não conseguiria respirar. Nunca sentira tanto medo na vida. Todos os monstros na sua imaginação. Cada fera escondida nos armários ou embaixo das camas ficaram pequenos diante dos pesadelos que, famintos, avançavam raspando o chão na sua direção. O fogo quer queimar, pensou Cal. A água quer correr, o ar quer levitar, a terra quer unir, o caos quer devorar. Cal quer viver. Jasper, aparentemente possuído por completo de um sentimento diferente quanto à sua sobrevivência, separou-se do grupo de aprendizes e, com um grande uivo, correu na direção dos dragonetes. Ele ergueu a mão e a estendeu, a palma voltada para os monstros. Uma bolinha de fogo disparou de seus dedos e passou voando ao lado da cabeça de um dos dragonetes. A criatura rugiu, furiosa, e Jasper hesitou. Tornou a estender a mão, com a palma para frente, mas agora apenas uma fumaça se ergueu dali, nada de fogo. Um dragonete avançou para Jasper abrindo a boca,
uma densa névoa azul jorrando de suas mandíbulas. A névoa flutuou lentamente em ondas pelo ar, mas não devagar o bastante para que Jasper pudesse se esquivar. Ele rolou para o lado, mas a névoa passou por cima dele, cercando-o. Um instante depois, ele subia através dela, flutuando como uma bolha de sabão. Os outros 2 dragonetes saltaram para o ar. "Ah, droga!" disse Cal. "Como esperam que a gente lute contra isso?" Um lampejo de raiva passou pelo rosto de Aaron. "Não é justo!" Jasper agora estava gritando, oscilando para frente e para trás na respiração do dragonete. Preguiçosamente, a primeira criatura o golpeou com a cauda. Cal não pôde reprimir uma centelha de pena. Os outros aprendizes estavam imóveis, olhando para cima. Aaron respirou fundo e disse: "É agora ou nunca." Enquanto Cal e os outros assistiam, ele correu e atirou-se na cauda do dragonete mais próximo. Conseguiu pegá-la no movimento descendente, e o dragonete soltou um grito de surpresa que soou como um trovão. Aaron agarrava-se obstinadamente enquanto a cauda se agitava, lançando-o para cima e para baixo, como se ele estivesse montado em um cavalo chucro. Em sua bolha, Jasper subiu e ficou quicando entre as estalactites do teto, gritando e esperneando. O dragonete moveu a cauda como um chicote, e Aaron saiu voando. Tamara arquejou. Rufus estendeu a mão, disparando partículas de cristais de gelo, que se juntaram em pleno ar, formando uma espécie de mão que apanhou Aaron a centímetros do chão, e ali ficou. Cal sentiu uma explosão de alívio no peito. Não tinha se dado conta até aquele momento do quanto o preocupava a ideia de que os mestres não ergueriam um só dedo para ajudá-los, que simplesmente os deixariam morrer. Aaron tentava se soltar dos dedos de gelo. Alguns dos outros aprendizes do Ano de Ferro se moveram em bando, avançando sobre o segundo dragonete. Gwenda fez o fogo surgir entre as mãos, azul como a chama no dorso dos lagartos. O dragonete bocejou para eles, preguiçosamente, soprando lentos tentáculos de fumaça. Um a um, eles começaram a se elevar no espaço, gritando. Célia disparou uma rajada de gelo ao subir, mas errou, atingindo o espaço à esquerda da cabeça do segundo dragonete, fazendo-o rugir. "Cal!" Ele se virou ao ouvir o sussurro urgente de Tamara, bem a tempo de vê-la mergulhar por trás de um agrupamento de estalagmites. Cal começou a segui-la, mas se deteve ao ver Drill parado, imóvel, afastado do grupo. Cal não foi o único a notar. O terceiro dragonete, estreitando os olhos amarelos de predador, torceu o corpo para encarar o assustado aprendiz. Drill baixou os 2 braços com força, a palma das mãos voltadas para o chão, enquanto murmurava freneticamente. Então começou a subir lentamente, elevando-se até a altura dos olhos do dragonete. "Ele está fingindo ter sido atingido pela fumaça", percebeu Cal. "Esperto." Drill invocou uma bola de vento para suas mãos e mirou. O dragonete bufou, surpreso, quebrando a concentração de Drill e fazendo-o girar no ar como um catavento. Sem perder tempo, o dragonete lançou uma cabeça para a frente e pegou com o bico a barra da perna da calça de Drill. O tecido se rasgou enquanto Drill chutava o ar desesperadamente. Cal correu para ajudar, exatamente quando o segundo dragonete mergulhava do teto da caverna, direto para ele. "Corra, Cal!" gritou Drill. "Vá!" Era uma boa sugestão, pensou Cal, se ao menos ele pudesse correr. Ao tentar correr no chão irregular, torceu a perna fraca e tropeçou, endireitando-se rapidamente, mas não o suficiente. Os frios olhos pretos do dragonete estavam grudados nele, as garras estendidas enquanto se aproximava cada vez mais. Cal disparou numa corrida bamboleante, a perna doendo cada vez que o pé tocava o chão de pedra. Ele não era veloz o bastante. Olhando por sobre o ombro, ele tropeçou e foi parar longe, chocando-se contra cascalho e pedras afiadas. Ele rolou, ficando de costas, e o dragonete lançou-se sobre ele. Uma parte de Cal lhe dizia que os mestres interfeririam antes que qualquer coisa mais grave acontecesse, mas outra parte, muito maior, gritava de medo. O dragonete ocupou todo o seu campo de visão, as mandíbulas se abrindo, revelando uma garganta escamosa e dentes afiados. Cal estendeu o braço. Ele sentiu uma explosão de calor ao seu redor. Uma onda de areia e pedra subiu em cascata do chão, martelando o peito do dragonete. O monstro foi jogado para trás, batendo com violência contra a parede da caverna, antes de desabar no chão. Surpreso, Cal levantou-se lentamente. Quando estava de pé,
olhou à sua volta com um novo olhar. Ah! Pensou ele, ao ver o Cal se desdobrar para todos os lados, o fogo atravessando o ar e os aprendizes rodando em círculos ao perder a concentração. Sua própria magia jogando-os de um lado para o outro. Ele então compreendeu, de repente, por que haviam praticado na sala de areia por tanto tempo. Contrariando as expectativas, a magia se tornara automática para Cal. Ele conhecia a concentração necessária. Seu dragonete tentava se levantar, mas agora Cal estava pronto. Ele se concentrou, estendendo a mão, e 3 estalactites partiram e se soltaram do teto, caindo ruidosamente e prendendo o dragonete ao chão pelas asas. Ha! Exclamou Cal. O monstro abriu a boca, e Cal começou a recuar, ciente de que não seria rápido bastante para evitar o sopro. Me dê a Miri! Gritou Tamara, saindo das sombras. Depressa! Levando a mão ao cinto, ele puxou a faca e a jogou para ela. A boca do dragonete estava aberta, e a fumaça começava a sair em espirais. Com 2 passos rápidos, Tamara atravessou a fumaça até o dragonete, e se preparou para cravar a lâmina em seu olho. Quando a faca estava prestes a tocá-lo, o monstro desapareceu em uma grande rajada de fumaça azul, retornando ao seu elemento com um uivo de fúria. Tamara começou a subir pelo ar. Cal agarrou a perna da garota. Era um pouco como segurar a corda de uma bola de gás, pois ela continuava a flutuar pelo ar. Tamara olhou para baixo e sorriu para ele. Estava suja de poeira e areia, o cabelo solto esvoaçando ao redor do rosto. Olhe! Disse ela, apontando com Miri. E Cal se virou a tempo de ver Aaron, livre do gelo, lançar uma torrente de pedrinhas sobre um dragonete. Célia, de um outro ponto mais alto, lançou também uma chuva de pedras. No ar, estas se uniram em um rochedo enorme, que dispersou a criatura com um único golpe, antes de se despedaçar ao bater na parede do outro lado. Só falta um, disse Cal, ofegante. Não mais, retrucou Tamara alegremente. Peguei 2, embora você tenha dado uma ajudinha com o segundo. Eu poderia soltar você neste instante. Cal lhe deu um puxão ameaçador na perna. Está bem, você ajudou muito. Tamara riu no momento em que os aplausos encheram o ar. Os mestres batiam palmas. Olhando, Cal se deu conta, para ele, Tamara, Aaron e Célia. Aaron respirava pesadamente, olhando das mãos para o lugar onde o dragonete havia desaparecido, como se não conseguisse acreditar que havia tirado um rochedo. Cal sabia como ele se sentia. Yuhu! Gritou Tamara, agitando os braços para cima e para baixo, suspensa no ar. No instante seguinte, os aprendizes que haviam flutuado para o teto começaram a descer devagar, e Cal soltou o tornozelo de Tamara para que ela pudesse aterrissar em pé. Ela lhe devolveu Miri, enquanto os outros aprendizes pousavam, alguns rindo e outros, como Jasper, em silêncio e emburrados. Tamara e Cal foram até Aaron em meio ao burburinho. Todos davam vivas e tapinhas nas costas dele. Era um pouco como Cal sempre imaginara que seria vencer um jogo de basquete, apesar de nunca ter vencido um. Ele nem mesmo jogara em um time. Cal! Disse uma voz atrás dele. Ele se virou e viu Alex, com um largo sorriso no rosto. Eu estava torcendo por vocês, disse ele. Cal ficou surpreso. Por quê? Afinal, eles não se falavam muito, ou melhor, nunca se falavam. Porque você é como eu sei. Ah, até parece, replicou Cal. Isso era ridículo. Alex era o tipo de cara que, fora dali, teria empurrado Cal em uma poça de lama. O magistério era diferente, mas não podia ser assim tão diferente. Não fiz nada demais. Continuou Cal. Só fiquei parado ali até lembrar de correr. Só que aí lembrei também que não consigo correr. Ele viu Mestre Rufus contornando a multidão para se aproximar de seus aprendizes. Ele exibia um sorrisinho, o que, para Mestre Rufus, era equivalente a saltar e dar piruetas pelos corredores. Alex abriu um sorriso. Não precisa correr, disse ele. Aqui eles vão ensinar você a lutar. E acredite, vai ser bom nisso. Cal, Tamara e Aaron voltaram para seus quartos sentindo que, pela primeira vez desde que chegaram ao Magisterium, tudo se encaixava. Eles tinham se saído melhor do que os outros grupos de aprendizes, e todo mundo sabia disso. O melhor de tudo, Mestre Rufus tinha providenciado pizza para eles.
pizza de verdade, tirada de uma caixa de papelão, com queijo derretido e muitas coberturas que não eram líquen, nem cogumelos roxos, nem nenhuma outra coisa esquisita cultivada no subterrâneo. Comeram na sala compartilhada, disputando quem engolia mais fatias. Tamara ganhou, porque foi quem comeu mais rápido. Os dedos de Cal ainda estavam um pouco gordurosos quando abriu a porta do quarto. Abarrotado de pizza, refrigerante e risos, ele se sentia bem, como há muito tempo não se sentia. Mas, no instante em que viu o que o aguardava na cama, tudo mudou. Era uma caixa. Uma caixa de papelão fechada com muita fita adesiva, com seu nome escrito na inconfundível caligrafia fina e angulosa do pai. Callum Hunt, o Magisterium, Luray, VA. Por um momento, Cal ficou parado, olhando. Então andou devagar até a caixa e a tocou, correndo os dedos pelas dobras cobertas com fita adesiva. Seu pai sempre usava a mesma fita resistente para embalar caixas, como quando enviava alguma encomenda para fora da cidade. Eram praticamente impossíveis de abrir. Cal tirou Millie do cinto. A lâmina afiada da faca cortou o papelão como se fosse uma folha de papel. Roupas se espalharam sobre a cama. Jeans, casacos e camisetas. Pacotes de sua jujuba predileta, um despertador à corda e um exemplar de Os Três Mosqueteiros, que Cal e o pai estavam lendo juntos. Quando Cal pegou o livro, um bilhete dobrado caiu do meio das páginas. Cal o pegou e leu. Callum, sei que não é culpa sua. Amo você e lamento por tudo o que aconteceu. Mantenha a cabeça erguida na escola. Com amor, Alastair Hunt. Ele assinara o nome completo, como se Cal fosse alguém que ele mal conhecesse. Segurando a carta nas mãos, Cal deixou-se afundar na cama.